A graça e a paz. Bom dia. Você sabe o que é a igreja? Você compreende o que é a igreja de Cristo? De maneira bem prática, a igreja é um organismo vivo e espiritual que representa Cristo aqui na terra, onde ela é formada por pecadores, dos quais eu faço parte e você faz parte. O único sem pecado é o noivo da igreja, Cristo Jesus. Mas a igreja também não é só um corpo espiritual. A igreja é uma organização burocrática. Ela é um organismo vivo espiritual, mas uma organização burocrática que por meio da parte viva e espiritual se apresenta ao mundo para levar as boas novas do Evangelho. Ok. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, os doutores e líderes religiosos daquela época estavam chateados porque Jesus estava ensinando a palavra de Deus e eles começaram a criticá-lo. E no verso 2 do capítulo 15 eles disseram assim: os fariseus e os líderes religiosos, escribas, saduceus, disseram e murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Ora, Jesus veio para apresentar o reino de Deus. E onde se apresenta o reino? Dentro da igreja? Não, a igreja já é o coletivo de quem está vivendo o reino. Se apresenta no mundo. E eles não entendiam isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, eles tentaram armar algo para derrubar Jesus. E eles pegam uma mulher em flagrante delito, cometendo adultério, levam até Jesus e dizem: Rabi, o que o Senhor diz que façamos com essa mulher? A lei de Moisés diz que devemos matá-la, apedrejá-la, porque ela foi pega em flagrante adulterando. E a lei ela é bem específica. Jesus estava ali observando a situação e como eles insistiram, diz o verso 7 do capítulo 8 de João. E como insistissem perguntando, endireitou-se, pois, Jesus e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado nenhum, seja o primeiro a pegar a pedra e a atirar nela. Ponto. Queridos, a igreja é um corpo espiritual, nos dá uma conexão com Deus, mas é uma organização local que nós devemos usar para apresentar Cristo aos pecadores. Agora, para que a igreja possa fluir, andar e ter funcionalidade, cada um de nós membros precisamos nos colocar à disposição do reino. Então, algumas dicas aqui para nós aprendermos. Estamos falando sobre a igreja. Antes de cada um que é participante da igreja cobrar, apontar o dedo, exigir ou querer taxar algo que acontece dentro da igreja, deve olhar para a sua vida, ver se não tem nenhum pecado e aí pegar essa pedra e atirar no próximo dentro da igreja. É isso que Jesus está falando. Primeiro, se você não é alguém que contribui, ok? De maneira correta, não é um dizimista, você não pode cobrar algo na questão financeira da igreja. Se você não é alguém que nunca entregou uma cesta básica, nunca conversou com alguém que necessita de uma cesta básica, não conhece o histórico da família, você não pode falar a respeito daquilo que a igreja tem feito na área social. Se você nunca ofereceu nada em nenhum ambiente físico e nem espiritual da igreja, você não tem o direito sequer de falar algo relacionado a qualquer assunto. Primeiro, Jesus está falando aqui: você quer que ela seja apedrejada, mas nós sabemos quem são os adúlteros aqui. São vocês, os doutores da lei, porque eles adulteravam, eles viviam adulterando. Mas eles eram homens promíscuos. Eles diziam aquele ditado: façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Então nós precisamos entender, queridos, que igreja é uma união de pecadores. Temos uma ligação espiritual, mas devemos servir ao Senhor em meio ao mundo como uma organização local. Então, antes de você apontar o dedo, cobrar, antes de você exigir algo que esteja dentro daquela linha perfeita, olhe para a tua vida e diga: eu estou dentro dessa linha? Eu tenho feito isso de maneira reta e concisa, como a palavra de Deus exige? Se você não tem, você não pode falar. Essa é a realidade da igreja, é o que eles queriam fazer com Jesus. Não é dizimista? Você não pode falar. Você nunca serviu numa cesta básica? Você não pode falar. Você nunca recebeu o pedido de alguém buscando um auxílio financeiro, material? Você não pode falar. Você não tem o direito de expor aquilo que você não faz. Você não tem nenhum pecado? Aí você pode pegar a pedra
e atirar. Agora todos nós somos pecadores. O melhor como igreja é que nós aprendêssemos mais a fazer com a nossa mão direita e deixar que a mão esquerda não saiba. Dessa maneira o reino de Deus seria apresentado, promovido e propagado entre a sociedade e principalmente entre os domésticos da fé, que somos nós. Então vamos pensar um pouco nisso. Quem na igreja não tem nenhum pecado dentro desse corpo? Vá lá e exige. Agora você e eu somos pecadores. Quem somos nós para colocar o dedo, apontar, falar de muitas coisas se cada um de nós somos pecadores? Não exija aquilo que você não é. Essa é uma característica. Jesus está falando. Ah, pastor, o que está acontecendo? Nada, eu só estou instruindo a igreja. Se serve para você, amém. Se não serve, amém também. Não exija nada na área material, físico ou espiritual da igreja, se você não está dentro desse padrão da palavra de Deus. Só pode exigir aquele que faz, que está dentro do padrão. Então não exija que a igreja tenha uma conduta se você não participa, não se dispõe, não realiza nada pela igreja. Primeiro participe de todas as programações. Se torne um dizimista fiel. Se levante do banco, ofereça uma cesta básica. Vá visitar, vá procurar saber como estão as pessoas antes de cobrar toda e qualquer situaçãozinha que você acha que tem que ser dessa maneira. Ok? E não me venha depois falando, mas as coisas funcionam assim. Primeiro coloque a sua vida em dia. E aí você vai ver que talvez a debilidade da igreja é porque a sua vida não está em dia. Você fala muito e faz pouco. Precisamos avaliar a nossa vida. Esse é o meu desafio para você hoje como pastor, líder, responsável pela CIB Três Lagoas. Se você não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Se não, reavalie a tua vida e se torne um exemplo. Dê o exemplo e seja o primeiro a motivar a igreja a caminhar de maneira adequada. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente quarta-feira e fica aqui o meu abraço.